Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nessa tarde eu venho trazer mais uma palavra de cura para a sua vida, em nome de Jesus. Essa palavra, meus irmãos, ela se encontra em Lucas 14, no versículo 15, onde nós todos já lemos. Essa palavra é bem conhecida, onde se fala da parábola da grande ceia. E ouvindo isso, um dos seus que estavam com ele à mesa, disse: bem-aventurado o que comer o pão no reino de Deus. Porém, ele disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou muitos. E à hora da ceia, mandou seu servo dizer aos convidados: vinde, que está tudo preparado. E todos a um começaram a escurrar-se, dizer-lhe: o primeiro, comprei um campo e importa-me vê-los. Rogo-te que me hajas por escusado. Outro diz: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me haja por escusado. E outro diz: casei e portanto não posso ir. Então, voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. E aquele pai de família, indignado, disse ao servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade. Traz aqui os pobres, aleijados, mancos e cegos. E disse ao servo: Senhor, feito está como mandaste, porém ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Meus irmãos, quando nós deparamos com essa palavra, ela vem nos trazer para a nossa memória que um certo homem, ele fez uma grande ceia. E nessa grande ceia, meus irmãos, ele convidou muitos convidados. A festa por si própria já fala grande ceia. É uma festa grandiosa que esse homem tinha preparado para receber seus convidados. Eu creio que nós devem ser pessoas próximas, conhecidas, pessoas que tinham ele algum sentimento por elas, de amizade, de carinhos. Porque quando nós convidamos nossas pessoas para nossas festas, para as nossas reuniões, na nossa casa, é algo particular. E nessas pessoas que foram convidadas, receberam seus convites, eram pessoas específicas, separadas, que esse homem tinha convidado, mandado o teu servo. E fala aqui que na hora da ceia, ele mandou dizer para aqueles convidados, quem sabe os amigos, aquelas pessoas chegadas, que faziam parte, talvez, muitas vezes, da sua vida, que estavam em suas voltas, que ele o consideravam. Mas na hora da ceia, meus irmãos, um servo vai falar com os convidados, que já estava tudo preparado, já estava tudo pronto. E quando, meus irmãos, aquele servo vai ali falar com aqueles convidados, chamá-los para as festas, para essa ocasião, essa grande ceia que estava lhe dando, aquele grande banquete, querendo comemorar talvez algo com seus amigos, não sabemos, mas ele queria
a presença daqueles homens ali, daquelas pessoas ali. E aquelas pessoas começaram, meus irmãos, a dar desculpas, a falar que tinham outros fazeres, que tinham outros negócios e que não poderiam estar ali presente. E aquele homem, aquele senhor, fala que quando o servo veio diante daquele homem, falando, trazendo essas notícias, ele ficou, meus irmãos, fala que a Bíblia é indignado. O tal rejeição, o tal desprezo que aqueles homens tinham feito. Meus irmãos, quando nós olhamos essas palavras e deparamos, vemos, quantos de nós também não fomos nós decepcionados com as pessoas que estavam ao nosso redor, da nossa casa, que diziam ser nossos amigos. Aquele homem queria ali agradá-los. E quantas vezes a gente tenta agradar as pessoas, fazer as coisas para elas. Muitas das vezes nós não ganhamos nenhum reconhecimento delas. É assim o nosso Senhor. Ele faz tudo por nós, Ele fez tudo por nós. Jesus Cristo foi o grande Cordeiro Santo que morreu e reviveu por mim e por você. Ele tem feito grandes coisas nas nossas vidas, na sua vida, na sua família. Muitas das vezes nós não reconhecemos os grandes feitos que Ele tem feito. E acabamos nos esquecendo e deixando de lado as coisas que nós devíamos fazer para Deus, nós não fazemos. Colocando quantas coisas de empecilhos, colocamos tantas coisas primeiramente na frente, igual esses homens, e rejeitamos muitas das vezes aquilo que Deus tem nos entregado, que Deus tem colocado em nossos corações para fazermos. A grande obra que Ele tem nos dado, o chamado. Deixamos tantas coisas para depois para fazer e acabamos nós perdendo a oportunidade de estar mais perto de Deus, ter mais comunhão com Deus. Aquele homem faz uma grande festa, mas ninguém aparece, meus irmãos. Deve ser muito triste você planejar algo, fazer algo, convidar aquelas pessoas queridas, talvez você queria que estivesse presente, e fala que ninguém apareceu. Todo aquele sacrifício, todo aquele serviço que aquele homem tinha feito, seus servos, um daqueles homens deram valor, tiveram consideração àquilo. E hoje nós temos a oportunidade de ter o Espírito Santo aqui em meio de nós. Nós que nos afastamos com deles, com nossos pecados, deixando de ouvi-los, a voz de Deus. Nós que nos afastamos desse grande reino, não deixamos que Ele venha até nós aqui nessa terra. É nós que recusamos o convite que muitas vezes Deus nos faz, Deus nos chama. Muitas vezes nós rejeitamos, como esses homens rejeitaram. Mas aquele homem pede ao seu servo que vai pelas ruas, pelos bairros, pela cidade, entra nas esquinas e vai e chama o que você vê na cidade, quem você encontrar, chama para a minha festa, porque está tudo preparado para que eles venham. E aquele homem vai e chama. O que ele encontra ali, meus irmãos, naquela cidade, meus irmãos, eram pobres, aleijados, os mancos,
os cegos, os famintos, que abraçaram aquele convite, meus irmãos, com alegria. Foram até lá. Muitos deles foram até lá querendo se saciar de uma boa refeição que talvez não tiveram em casa, ou talvez muito tempo. Mas quando nós lemos e vemos isso, é porque aquelas pessoas que aparentemente estavam ali, talvez os olhos humanos não estavam adequadas a participar daquele banquete, a participar daquelas festas, porque eram convidados agora que não tinham seus nomes na lista, eram convidados que talvez aquele homem nunca tivesse visto na frente, mas foram essas pessoas que aceitaram de bom grado e foram de prontidão ali comemorar aquele homem, aquele grande festa, aquele grande banquete que ele tinha feito. Porque fala que estava tudo preparado. E a ceia só podia começar, meus irmãos, quando todas as mesas estivessem ali cheias, estivessem todos sentados, estivessem todos ali naquele lugar. Somente assim que a ceia poderia começar, quando a casa estivesse cheia. E a casa foi enchida por essas pessoas. E grande alegria, eu creio que foi para aquele homem e para as pessoas que ali estavam. Muitas das vezes, Deus tira pessoas do meio nosso convívio, ou permite se afastar, porque Ele sabe e conhece os seus corações. Ele conhece o meu coração e conhece os corações delas. Então, muitas das vezes nós não reparamos, olhamos quem está de nossas voltas e que está necessitados, que estão precisando de nós, precisando de palavra, precisando de uma ajuda. Muitas das vezes nós não temos olhado com bons olhos para essas pessoas humildes, que eram pessoas que estavam ali humildes. Não eram pessoas que faziam do seu convívio. Muitas das vezes, meus irmãos, nós temos essa oportunidade de estender a mão e acabamos não fazendo isso. Porque nós queremos colocar nós mesmos, quem vai entrar, quem vai sair de nossas vidas. Queremos fazer seleções de pessoas. E Deus não faz seleções de pessoas. Vai ter um momento, meus irmãos, nós cristãos em Cristo vamos participar dessa grande ceia com Cristo também ali no céu. E ali naquela grande banquete vai ter pessoas de vários lugares, de várias filosofias, meus irmãos. Mas somente poderá sentar nesse grande banquete aquele, meus irmãos, que escolheu estar com Deus e aceitou esse convite, aceitou essa palavra no seu coração, que aceitou a Jesus como o único Salvador e confessou para Ele. Somente aqueles que irão sentar nas mesas. O convite está sendo feito, o convite foi feito, talvez várias vezes na sua porta para você. O convite está sendo feito agora para que você venha fazer parte desse reino, venha fazer parte desse grande banquete um dia no céu, para que você não rejeite essa palavra, não rejeite a profecia, não rejeite aquilo que Deus tem te entregado, que Deus tem colocado nas tuas mãos, que muitas das vezes nós não fazemos, porque estamos tão ocupados com tantas coisas e deixamos de fazer aquilo que Deus nos mandou. Essa oportunidade você tem essa tarde de estar se chegando a Deus. Eu te chamo para se chegar a Deus, a fazer parte desse povo. Eu pequei, mas não tem jeito, não tem solução. Não.
As pessoas que estavam aqui, meus irmãos, eram enfermos, doentes, cegos, aleijados. Não teve seleção. Deus não escolhe ninguém por seleção. Mas todo aquele que abre o seu coração e aceita Ele para fazer morada e que quer ter uma transformação, uma libertação, o Espírito Santo de Deus vai fazer na sua vida. Mas Jesus te chama nessa tarde, Deus te chama para fazer parte desse grande reino que é o céu. Um dia nós iremos ali sentar e adorar ao nosso Rei e exaltar Ele, meus irmãos. Então, não rejeite a palavra. Ainda há tempo. Ainda quando há fôlego de vida, há tempo. Mas naquele último dia, meus irmãos, não terá mais tempo. Não terá mais tempo, meus irmãos. Vai ser como esse homem falou, porque vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Nenhum daqueles, meus irmãos, que escutaram esse evangelho, que ouviram essa palavra, que foram evangelizados, que até mesmo o Espírito Santo de Deus falou no seu coração e que rejeitou esse convite, rejeitou a palavra, rejeitou a Jesus, negou a Ele com os seus atos, com as suas práticas, que deixou Ele para outro momento, para outro dia. Naquele dia não haverá mais prazo. É hoje que Deus te chama, é hoje que Cristo te chama para estar com Ele, para estar perto dEle. Porque nenhum desses que foram chamados rejeitar, provará da minha ceia. Nenhum desses terão sentado, porque eles não vão ser dignos de sentar à mesa, porque rejeitou a Cristo. Então hoje, em nome do Senhor Jesus, aceite esse convite de bom grado, como aqueles homens que estavam ali. Jesus te chama, Jesus te ama, Jesus te chama hoje, você pecador que está enfermo, doente, talvez você se encontre com a cegueira espiritual, cegueira carnal, mas Jesus te chama. Talvez você pense que não tem mais valor nenhum, que não tem mais jeito, mas tem solução, mas ainda há esperança para a sua vida. Enquanto há alma vivente, ainda há esperança para a sua vida. Há esperança. Não rejeite a palavra. Quando Deus tocar em você, quando a voz do Espírito Santo tocar em você, deixa Ele entrar e fazer morada. E o Espírito Santo vai te libertar, te transformar de dentro para fora. E você será chamado de filho. E filho tem que estar ao lado do Pai. E nós iremos um dia estar do lado do Pai, participando em nome do Senhor Jesus daquele grande dia. Você que crê em nome de Jesus nessa palavra, diga amém, em nome do Senhor Jesus. E passa para outras pessoas, meus irmãos, também essa palavra. Passa para outros amigos. Leva o evangelho. É isso que Deus nos manda, é isso que Ele nos ordenou, para que outras pessoas possam crer, para que toda criatura, todo aquele que nele crê, seja salvo, seja liberto, e possa um dia ser chamado de filhos e estar nesse grande dia ali no céu com nosso Senhor Salvador. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, seu serviço, seu ministério. Em nome de Jesus. Amém.